Bom dia, pessoal que tá chegando. Tô esperando mais gente entrar, tá? Que eu marquei às 10. Já vamos começar. Bom dia. Oi, Ju. Vocês estão ouvindo a música de fundo? Tá muito alta, eu vou abaixar um pouquinho. Oi, bom dia. Dá pra ouvir minha voz? O som do fundo tá muito alto? O que vocês me dizem? Tá bom assim? Vocês estão me ouvindo bem? Bom, então para quem tá chegando, eu vou fazer um resumo da última live, porque é uma sequência de lives, tá? Eu estou fazendo um estudo com vocês desse livro aqui. Amém, Deus abençoe vocês também. Então, eu tô fazendo um estudo desse livro aqui, tá? Poder para Mudar Sua Vida. É de um pastor americano e eu gosto muito desse autor, eu já falei muito dos livros dele aqui. E aí, como esse livro chegou, eu resolvi compartilhar com vocês. E aí, na última live, a gente tratou do primeiro capítulo, que era... o título também era Poder para Mudar Sua Vida. E o que nós falamos naquela live? Então, um resumo bem rápido. A gente falou que quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, Deus ele tem um poder que ele disponibiliza para mim e para você. E não é um poderzinho qualquer, é um grande poder. E lá na palavra dele fala que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. Então, às vezes nós não usamos esse poder, mas nós como pessoas que já aceitou a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós temos esse poder disponível a nós. E esse poder, ele opera de algumas formas em nossas vidas. A primeira é que ele apaga o nosso passado, porque Jesus pagou na cruz o preço de todos os nossos pecados. Então, nós devemos esquecer as coisas que para trás ficaram e avançar para as coisas que estão adiante, na nossa frente. O poder da ressurreição de Jesus também, ele faz com que nós sejamos mais que vencedores em qualquer situação, em qualquer problema. E muitas vezes nós duvidamos. E aquilo que impede esse poder de agir em nossa vida é a dúvida, é quando nós não acreditamos que o Senhor realmente nos perdoou e quando nós mesmos não nos perdoamos pelos erros passados. E a terceira coisa que esse poder faz, ele transforma o nosso caráter, ele transforma a nossa personalidade. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira, e hoje nós vamos falar mais um pouco sobre isso. Hoje, o capítulo de hoje, o nome é A Participação de Deus e a Minha na Transformação. Deixa eu colocar a música. Porque a minha transformação e a sua, ela não depende apenas de mim e não depende só de Deus, mas ela é uma parceria. Deus faz uma parte e eu faço a outra. Lá em Filipenses 2, 12, 13, Paulo escreve um paradoxo que às vezes pode confundir as pessoas. E ele fala para nós, no final do versículo 12, operai a vossa salvação com temor e tremor. Aí fala, mas é eu que opero a salvação? E no versículo 13 ele fala, porque Deus é o que opera em vós. E aí o que acontece? É uma parceria. O que eu devo operar em mim é aproveitar a salvação que Deus me deu, cultivar ela, para que eu possa desenvolver essa salvação cada dia mais, aproveitando aquilo que Deus me deu. E Deus ele também vai operar em minha vida a transformação que eu preciso. Então é uma parceria entre você e Deus, entre eu e Deus. Cada um tem a sua parte. E aí qual que é a participação de Deus nesse nosso processo de transformação? São 3 participações de Deus. A primeira ferramenta que Deus usa para transformar as nossas vidas
é a palavra. Então, Deus utiliza a sua palavra. Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, diz assim: toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído em toda a boa obra. A primeira ferramenta que Deus deixou disponível para nós transformarmos a nossa vida, é a palavra dele. E aqui fala que ela é proveitosa e ela nos ensina, nos corrige e nos instrui para que nós possamos ser homens perfeitos. E aí muitas pessoas falam que tem pouca fé. E aí a pergunta que o autor do livro faz aqui é: você lê a Bíblia regularmente? E aí muitos dizem não. Você estuda a Bíblia? Não. Você memoriza as escrituras? Também não. Bem, então como que você quer que sua fé aumente? Sendo que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos, na verdade, meditar como nós temos buscado essa fé, como nós temos buscado essa transformação na palavra de Deus que já está disponível para mim e para você. A segunda ferramenta que Deus usa para transformar as nossas vidas é o Espírito Santo. Lá em Romanos 8, 9 e 11, diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem um Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo Espírito que em vós habita. Nossa, olha que maravilhoso esse versículo final. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos habita em nossas vidas. E ele também ressuscita os nossos corpos. Então, ele transforma as nossas vidas. E Elise, e aí depois no próximo tópico a gente vai ver como que a gente mantém o Espírito Santo em nossas vidas. Então, nós precisamos entender que as formas de Deus transformar as nossas vidas, a primeira é pela sua palavra, que está disponível a nós. E as palavras de Deus, ela é viva e eficaz. A segunda é através do Espírito Santo que nos habita. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus entre os mortos é o Espírito que habita em mim e em você. Às vezes nós achamos que a gente não tem poder nenhum, nós somos fraquinhos, e nós somos, mas o Espírito que em nós habita é o mesmo que ressuscitou Jesus da cruz. Então é um poder sobrenatural. Então você não tem que achar, nossa, Deus na minha vida usa um poder pequenininho, não. Aqui em Romanos 8, 9 e 11, ele fala que é o mesmo poder que ressuscitou Jesus. A terceira ferramenta que Deus usa para transformar as nossas vidas, bom dia quem está chegando, bom dia, são as circunstâncias. Então, a maneira ideal que Deus quer transformar a sua vida e a minha, qual é a mais fácil? Através da sua palavra e através do Espírito Santo. Mas nós somos teimosos, nós somos obstinados e somos resistentes a essa transformação. Primeiro, porque muitos de nós não têm uma vida de devocional diária, de leitura da palavra, de meditação. Segundo, que nós não damos lugar ao Espírito para que ele age em nossas vidas. E aí Deus vem e ele age através das circunstâncias. E quais são essas circunstâncias? Problemas, pressões, dificuldades, sofrimentos. Essas são as coisas que sempre chamam a nossa atenção. Então, sempre o que motiva a nossa transformação, às vezes, é um problema, é um incômodo, é um sofrimento. E em Romanos 8, 28 e 29, diz que Deus age em todas as coisas para o nosso bem, em todas as circunstâncias. E o interessante é que para Deus não importa a forma que essas circunstâncias entrou na minha vida e na sua. Então, às vezes, eu provoquei as circunstâncias de sofrimento por decisões erradas. Às vezes, outra pessoa provocou essa circunstância em minha vida. Às vezes, o próprio diabo. Mas não importa se fui eu, se foi o outro ou se foi o diabo. O importante é que Deus, ele transforma todas essas situações para que nós possamos aprender com elas e sermos transformados. E talvez é a maneira mais difícil, porque nós resistimos à palavra, resistimos ao Espírito Santo. E aí nós somos
forjados através das circunstâncias. Deixa eu continuar aqui. Em Provérbios 20:30 diz assim: os vergões das feridas são a purificação dos maus, como também as pancadas que penetram até o mais íntimo do ventre. Às vezes é preciso a gente passar por uma experiência muito dolorosa para que nós possamos transformar um pouco o nosso caráter e o nosso interior, a nossa personalidade. É o desconforto que vai nos motivar a sermos transformados, né? Então, quando você resiste à palavra, você resiste à ação do Espírito Santo, Deus vai usar as circunstâncias para transformar as nossas vidas. E aí, o autor do livro, ele dá um exemplo pessoal dele. E qual que é o exemplo que ele dá? Ele diz que ele tinha um sapato que era muito confortável. Então, ele não tirava aquele sapato do pé. Ele usava tanto que começou a fazer buracos embaixo da sola do sapato. Mas ele resistia, ele não queria trocar porque ele gostava muito daquele sapato. Até que numa semana, choveu a semana inteira. E aí, no quarto dia que ele já estava com os pés molhados, com as meias molhadas, ele percebeu que ele ia ter que comprar sapatos novos. E isso é nas nossas vidas. Às vezes nós só mudamos realmente, tomamos uma atitude quando há um desconforto em nossas vidas. Então, não espere que sua meia esteja encharcada. Não espere ficar 4, 5 dias com os pés encharcados. Troque logo os seus sapatos. Então, que sejamos sábios e aprendemos a transformar nossas vidas pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Porque as circunstâncias, muitas vezes, elas vão causar feridas em nós. E como diz lá em Provérbios, às vezes são esses vergões e essas pancadas que vão tirar o mal que existe em nossas vidas. Essa é a ação de Deus em nossas vidas, pela sua palavra, pelo Espírito Santo e pelas circunstâncias. E agora, qual é a nossa parte? O que eu e você precisamos fazer nesse processo de transformação? E a primeira escolha que nós devemos fazer é dos nossos pensamentos. Então, os nossos pensamentos, eles agem no nosso sentimento, que leva ao nosso comportamento. E a palavra de Deus diz em Romanos 4:23. Deixa eu ver se eu ver. Não, Provérbios 4:23. Provérbios, 23:7. Porque como o homem imaginou no seu coração, assim ele é. Então, os nossos pensamentos, eles geram sentimentos que geram comportamentos. Nós não podemos ficar parados, inertes, esperando uma transformação. Nós precisamos decidir. E a primeira decisão é a escolha dos nossos pensamentos. E quando nós nos arrependemos e nós vamos para Cristo, a palavra arrependimento do grego, ela gera a palavra metanoia, que não é só aquela tristeza, nossa, eu não quero fazer mais o que eu fiz. Mas metanoia quer dizer mudança de mentalidade. Então, quando você realmente se arrepende, você não deve apenas ficar triste e pedir perdão, mas você precisa começar a mudar a sua mentalidade. Como você tem pensado? Porque como você tem pensado, você vai sentir, e como você sente, você vai agir. Em Romanos 12:2 diz: não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, é a transformação dos nossos pensamentos e não apenas a força de vontade que vai nos ajudar a transformar as nossas vidas. E aqui, o autor dele também dá um exemplo. Por exemplo, você está numa lancha em que ela já está ajustada no piloto automático para ir para o lado leste. Só que você decide, não, eu quero ir para o oeste. E aí você tem duas formas. E aí ele compara a primeira forma como quando nós agimos pela força de vontade. Então, hoje eu começo um regime. Hoje eu vou largar aquele vício. E aí nós vamos pela força de vontade. E o que nós fazemos? A lancha tá já ajustada no piloto automático para ir para um lado. E aí você pega o leme e na força você começa a girar ele para o outro lado. Você não muda o piloto automático. E aí por um tempo você resiste a essa mudança. Você força, você segura firme, você resiste, mas uma hora você vai cansar.
E uma hora você vai soltar o leme e ela vai voltar para o lado que o piloto automático estava ajustado. E aí que nós largamos o regime, é aí que nós voltamos com aquele vício que nós queríamos largar, é aí que nós começamos a falar aquilo que nós falamos que não iríamos mais falar, é aí que nós deixamos que a mudança não ocorra em nossas vidas, porque nós agimos pela força de vontade. Agora, quando eu mudo a minha mentalidade, eu vou direto no piloto automático. Então, eu ajusto o piloto automático para ir para o lado que eu desejo ir. E aí, em Romanos 8,32, diz que a verdade nos liberta. Devemos fundamentar nossos pensamentos na verdade. E a verdade é as palavras que Jesus disse que nós precisamos meditar todos os dias. E aqui traz também duas consequências para quando nós meditamos e quando nós não meditamos na palavra de Deus. Então, em Salmos 1:2 fala que aquele que medita na lei do Senhor, que tem prazer e medita nela de noite e de dia, é bem-aventurado. Ele vai ser produtivo, ele vai ser como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, que dá o seu fruto na estação certa, e tudo o que ele faz prospera. E já em Josué 1:18 fala o que acontece com aquele que não medita na palavra. Então, aquele que não medita na palavra, em Josué 1:18, ele diz que é um rebelde. E para esse rebelde que não ouve as palavras, o fim dele é a morte. Então, porque tantas pessoas... a morte, por exemplo, de sonhos, de relacionamentos, de projetos, porque a pessoa não meditou na palavra. Ela não permitiu que a palavra fosse transformando o ser dela, os pensamentos, o coração, as atitudes. E aí, quando ela não é transformada, a consequência é a morte. Ela perde projetos, relacionamentos, amizades. E, Alice, o que é meditar? Meditar é ficar lá numa posição sem pensar em nada? Aqui na palavra de Deus, meditar não significa isso, mas significa você pensar sobre aquilo que você leu. E aí, se você pegar a palavra ruminar, um dos significados da palavra ruminar é meditar. E aí, aqui o autor ele também dá outro exemplo. Então, boi, vaca, são animais que ruminam. Então, o que acontece? Eles comem lá o alimento, mastiga e vai para o estômago. Dali um tempo, esse alimento ele volta, ele mastiga e desce para o estômago. Aí, dali um tempo, esse alimento volta, por isso que nós vemos a vaca o tempo inteiro ruminando, mastigando, porque o alimento desce, o alimento sobe. E aqui o autor ele faz essa comparação. Ele diz que nós devemos ruminar a palavra de Deus, que é, nós mastigamos, digerimos, dali a pouco nós precisamos trazer de volta ao nosso pensamento aquela palavra, ruminar, pensar e tirar todos os ensinamentos, todos os nutrientes, porque é isso que o animal que rumina faz, ele vai tirando todos os nutrientes daquele alimento. Então, como a palavra que você leu na Bíblia é um alimento, você tem que sempre estar trazendo de volta para o quê? Ruminar, para tirar o proveito. E aí, o que você faz? Isso que eu li, como que eu vou aplicar isso na minha vida? O que isso significa na minha vida? O que eu preciso fazer para pôr isso em prática na minha vida? Isso é ruminar. Isso é meditar. É você ler algo e começar a pensar sobre aquele algo, não uma vez só, mas sempre que você leva para o estômago, dali um tempo você traz de volta, rumina, tira mais. É para não esquecer a palavra. Nós precisamos ruminar a palavra de Deus, nós precisamos meditar nela. E essa é a primeira escolha que precisamos fazer. A mudança de mentalidade. A nossa mudança de mentalidade, ela começa com a meditação na palavra de Deus. E é difícil? Não é difícil, mas nós não fazemos. A nossa segunda escolha é depender do Espírito Santo. E Alice, como que eu dependo do Espírito Santo? Em João 15,5 fala lá da videira verdadeira, que Jesus é o ramo, nós somos a vara. Quando nós estamos ligados à videira verdadeira, nós produzimos muitos frutos. E quem produz esses frutos em nossas vidas é a ação do Espírito Santo, porque nós estamos ligados na videira verdadeira. E como eu sei que o Espírito Santo, que eu estou dependendo do Espírito Santo? E aí você precisa analisar o que você tem orado a Deus. Porque aquilo que você tem orado para Deus é aquilo que te mantém conectado à videira verdadeira. Então, por aquilo que você não ora, é aquilo que você tem tentado resolver por você mesmo. Mas aquilo que você tem orado, entregado para Deus, é aquilo que você tem dependido da ação do Espírito Santo na sua vida. Então,
Eu tô lendo os comentários, tá, gente? E então, nós precisamos estar ligados à videira verdadeira. E essa ligação é através de uma vida de oração. Porque aquilo que eu oro, entrego para Deus, é aquilo que eu dou liberdade para o Espírito agir em minha vida. E a terceira escolha e a última, tá? É o último ponto que nós devemos escolher. É como nós devemos reagir às circunstâncias. Então, nós não podemos controlar circunstâncias, mas nós podemos controlar como nós vamos reagir a essas circunstâncias. Em Romanos 5, 3 e 4, diz que nós devemos regozijar sempre, até nas tribulações. Deixa eu ver se eu separei uns versículos, 5, 3. E não somente é isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, a paciência experiência, a experiência esperança. E a esperança não traz confusão. Então, e aqui mais uma coisa, nós precisamos lembrar porque as circunstâncias é uma forma de Deus agir em nossas vidas e nos transformar. Então, se eu não me submeter à palavra nem ao Espírito Santo, Deus vai usar as circunstâncias. E eu preciso me gloriar até nas adversidades, por quê? Porque eu sei que Deus ele vai usar até aquelas adversidades para transformar a minha vida e o meu caráter. E Deus quer operar o nosso caráter. E o que é caráter? Caráter é aquilo que foi testado e aprovado. É aquilo que passou pelo fogo, foi atormentado, castigado e passou no teste. Então, o nosso caráter, eu só tenho um caráter depois que eu sou provada, testada e aprovada. Então, talvez essa semana você vai ser maltratado, criticado, acusado, mas Deus vai usar até essas situações para operar em seu caráter. Porque depois que você for testado, passado pelo fogo, pela aprovação, aí sim você vai ser aprovado. E Deus produz em nós o fruto do Espírito ao permitir que enfrentemos situações e pessoas cheias exatamente de qualidades opostas. Então, eu preciso me policiar como eu tenho reagido às circunstâncias. Por quê? Se eu preciso amar as pessoas, ser uma pessoa mais amável, com certeza vai aparecer no meu caminho pessoas detestáveis, pessoas muito difíceis de eu amar. Por quê? Porque é fácil eu amar quem me convém. Agora, para eu ser uma pessoa amável, eu preciso aprender a amar aquele que eu não gosto, aquele que é uma pessoa difícil. Essa é uma prática do amor. Eu aprender a amar os mais difíceis. E amar tem a ver o quê? Com a atitude, com o seu comportamento e não apenas do sentimento. Todos nós queremos sentir paz, não é mesmo? Mas em situações pacíficas é fácil nós termos paz. Agora, Deus ele quer nos ensinar por meio das circunstâncias a ter paz em qualquer situação. Sabe quando o telefone toca, a campainha soa, o cachorro morde o gato, o leite derrama, acontece tudo ao mesmo tempo que você fica sem saber o que fazer? É nesse momento que Deus quer te ensinar a ter paz no seu coração. É nos momentos difíceis, é nos momentos em que somos testados, forjados, em que nós precisamos aprender. Deus quer produzir a paz em nossos corações. E aí, para fazer uma recapitulação, então nós vimos o quê? Que Deus ele age em nossa vida, transformando a nossa vida pela sua palavra, pela ação do Espírito Santo e pelas circunstâncias. E qual que é o nosso papel? Escolher bem os nossos pensamentos, mudar a nossa mentalidade, como nós reagimos às circunstâncias, porque se Deus vai usar as circunstâncias, como eu vou reagir às circunstâncias vai ajudar com que eu transforme a minha vida. E também nós devemos depender do Espírito Santo. Alice, isso é rápido? Isso acontece em uma semana? Não. É um processo de uma vida inteira. Esse é um homem perfeito, é Jesus, que nós devemos nos espelhar. Mas nós vamos ser 100% assim? Infelizmente não, porque nós somos pecadores. Mas nós vamos melhorando dia após dia. E aqui o autor ele dá um outro exemplo. Alguém já comeu... esses tempos atrás, eu gosto um pouco de abacate, né? Porque faz bem. E aí, sempre que eu vou no mercado, o abacate ele ainda tá bem duro e verde. E aí me ensinaram umas técnicas para esse abacate amadurecer mais rápido. E aí eu fiz lá, ele amoleceu. Gente, o sabor não é o mesmo. Vocês já comeram uma fruta que ela foi forjada a ser amadurecida? Um tomate,
o sabor não é o mesmo daquele que amadureceu no seu tempo certo. E para ele amadurecer no tempo certo, vai um tempo. E aí, quando eu compro o abacate, que ele já tá mais amadurecido naturalmente, o sabor é totalmente diferente. A gente percebe quando uma fruta ela foi forjada ou quando ela amadureceu naturalmente. E com nós é assim. Nós não conseguimos forjar esse amadurecimento, porque senão nós não seremos tão bons assim. Mas é um tempo. E esse tempo, às vezes, é uma vida inteira de comunhão com Deus para que nós possamos ser cada dia melhores. E é difícil porque isso significa que nós não vamos ter raiva, que nós não vamos nos irar, que nós não vamos ficar bravos. Porque na teoria, a gente pensa em uma pessoa que faz isso, nossa, deve ser um santo. E quem fez isso, que foi um santo, foi Jesus. E nós buscamos ser a sua imagem e semelhança. Mas nós buscamos, ele é o nosso ideal, é ele que nós devemos buscar. Isso não quer dizer que eu não vou sentir, às vezes, raiva. E aí eu vou até dar um exemplo pessoal. Eu não sei se a Indianara ainda tá aqui, ela pode confirmar. Mas ontem eu fiquei muito brava. E eu mandei meu carro pra lavar. E normalmente o rapaz me entrega o carro com 1h30, 2 horas. Só que ontem ele demorou 5 horas pra devolver o meu carro. E aí chegou uma hora que eu precisava do carro. E eu comecei a ficar muito brava. Porque eu fiquei inquieta. E eu mandei mensagem pra ele: olha, se não lavar o meu carro, eu vou buscar sem lavar. Porque eu precisava do carro. E ele: não, eu já vou levar. E aí eu esperando, ele demorou mais 1 hora. É verdade, né, Indiana? Eu fiquei muito brava. Porque eu tinha um compromisso. E aí minha mãe: Alice, calma, às vezes aconteceu alguma coisa. E eu já tava chorando de nervoso, assim, porque eu queria o carro. E eu já tinha ido a pé pra encontrar ele, pra pegar meu carro. E falou: não volta que eu vou levar na sua casa. Enfim, até que ele levou o carro. Eu me controlei, eu já tava com o olho vermelho, assim, chorando de nervoso. Aí ele chegou com o meu carro, aí eu paguei. Aí ele falou: olha, desculpa, eu fui entregar outros carros e as pessoas demoravam pra chegar, não estavam em casa. E aí eu fui atrasando, mas me desculpa. Eu falei: não, tudo bem, que eu precisava usar o carro. Mas eu falei séria, mas não briguei, nada, paguei ele, tudo bem. Dali 5 minutos eu já não estava mais com raiva, porque foi um momento. E eu já tinha aprendido a me controlar nessa situação, porque eu falei: eu não posso brigar com o rapaz, porque senão depois pensa numa mocinha brava. É verdade. Eu falei: eu preciso me controlar nessa situação, porque senão depois quem vai lavar meu carro? Porque ele era uma pessoa de confiança, ele sempre entregou meu carro na hora certa, ele sempre fez tudo bonitinho, ele nunca errou. Uma vez que ele demorou pra entregar o meu carro, eu já fiquei muito nervosa. Eu falei: eu vou me controlar. Porque numa outra circunstância, um ano atrás, eu mandava o meu carro pra lavar no posto. E quer dizer, a gente vai aprendendo a se controlar. É como a gente reage às circunstâncias, tá? Raiva. A própria palavra de Deus fala: irai, mas não pequeis. Então, você vai se sentir, às vezes, irado, nervoso, querendo apertar o pescoço de um. Porque nós sentimos. Mas como eu vou reagir a isso? E aí, eu me recordei que há um tempo atrás, não era esse rapaz que lavava meu carro, era o posto de gasolina. E eu levava lá. E uma vez eu levei lá, a moça falou assim: traz 8 da manhã. Eu levei às 8 da manhã. Deu 1h da tarde, nada deles me ligar. Eu fui lá buscar meu carro. Cheguei lá, meu carro estava sem lavar. Eu fiquei muito brava. E aí eu briguei. E eu falei: eu nunca mais trago meu carro aqui. Nunca mais eu levei mesmo. Aí depois eu fiquei... Até eu achar outra pessoa pra lavar meu carro, fiquei com o carro sujo. Aí eu achei esse rapaz que de lá pra cá, ele que lava meu carro. Falei: gente, só porque ele errou hoje, aconteceu um imprevisto. Se eu brigar com ele e falar que eu não vou levar mais meu carro pra lavar, quem que vai lavar meu carro? Quem vai ser prejudicada? Eu. E aí eu me controlei e falei: olha, é porque eu precisava usar meu carro, tá aqui o dinheiro, muito obrigada. Então, assim, a gente vai aprendendo a reagir nas circunstâncias. Porque se eu me comportasse da mesma forma que eu me comportei quando o posto demorou, não lavou meu carro, porque eu levei meu carro embora sem lavar daquela vez. E eu fiquei muito brava. Eu falei: onde já se viu? Pega meu carro 8 da manhã. Se fosse pra lavar tarde, pegasse à tarde. Liguei um monte e falei: nunca mais trago meu carro aqui. E aí depois eu vou lá abastecer, eles me pedem desculpa. Mas eu falei: tudo bem, mas eu não trago mais meu carro aqui. Por quê? Eu não soube perdoar. E aí, quer dizer, se eu brigar com esse novo rapaz, eu vou ter que procurar outra pessoa pra lavar meu carro. E às vezes a gente demora pra pegar confiança em alguém que faça as coisas como nós gostamos. Então, não pense que você não vai sentir às vezes, sentimentos ruins dentro de você. Porque nós somos humanos, nós vamos sentir. Mas como que eu vou reagir diante disso? Então, ontem,
eu já tava muito nervosa. Minha vontade era falar pra ele, nunca mais você lava meu carro. Mas eu falei, mano, se eu fazer isso, o problema depois vai ser meu, não dele, né? Porque outro carro pra ele lavar vai ter. Então é isso. Como você vai reagir às circunstâncias? O sentimento, porque às vezes você vai se sentir raiva e falar, nossa, o Espírito Santo já não tá comigo. Porque olha o sentimento, porque às vezes as circunstâncias trazem esse sentimento ruim dentro da gente. Mas aí você tem que parar, como eu vou reagir? Eu vou estrangular eu vou brigar, nunca mais você... Ou não, eu vou falar, então tá bom. E entender, e perdoar. Porque dali 10 minutos eu já não tinha mais nada no meu coração. Eu já tinha esquecido que aquilo lá tinha passado. Quer dizer, aquilo lá não ia fazer a mínima diferença mais na minha vida. E se eu tivesse brigado, aí sim eu ia ter que procurar outra pessoa para começar a lavar meu carro. Então, assim, são coisas que nós vamos aplicando no nosso dia a dia. E a palavra de Deus é realmente algo muito importante que nós precisamos colocar em prática. A prática de ler e meditar na palavra de Deus. Porque Jesus é o nosso exemplo. E sempre que ele era afrontado, seja pelo inimigo lá na tentação no deserto, qual que foi a arma que Jesus usou? A palavra de Deus. Quando os fariseus vinham confrontar Jesus pelas suas atitudes e comportamentos, qual que era a arma que Jesus usava contra essas pessoas que o acusavam? A palavra de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma para combater até os nossos pensamentos ruins. E Romanos 5:3-5, ele fala no que nós devemos pensar. Em Filipenses 4:8, desculpa. Então, sempre que nós estivermos diante de uma com pensamentos ruins, você filtra esses pensamentos nesse versículo. Que diz assim, quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então, nós começamos a transformar os nossos pensamentos, você vai escolher os seus pensamentos passando por esse filtro. Tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. Se há alguma virtude, nisso pensai. Então, quando você estiver com o seu pensamento pensando, nossa, ninguém me ama, nossa, ninguém quer o meu bem, nossa, todo mundo é hipócrita. Esses pensamentos não são virtuosos, não são bons, então você abandona. Você começa a pensar pensamentos bons, pensamentos amáveis, pensamentos justos. Então, sempre que vier pensamentos que você passar por esse filtro e você vê que ele não se encaixa em nenhuma dessas virtudes, você precisa abandonar esses pensamentos e começar a colocar pensamentos bons. Pense em outra coisa, coloque uma música, um louvor, vai ler um versículo e meditar nele. Conversa com alguém que traga pensamentos bons, que te fale coisas boas, mas mude os seus pensamentos. Não continue alimentando esses pensamentos ruins, tá? Porque senão você não vai mudar o seu comportamento, você não vai ser transformado. E se nós queremos mudar a nossa vida, essa é a nossa parte. Mudar os nossos pensamentos e a nossa reação diante das circunstâncias. Então, mude a sua reação. Porque, lembra que eu falei, acho que na última live, que as circunstâncias, elas sempre vão se repetir na nossa vida. Então, é sempre a mesma pessoa que vai tirar o seu sossego, que vai te atormentar. É sempre a mesma circunstância que vai te deixar nervoso. E aí, como você tem reagido? Você sempre reage da mesma forma ou cada vez mais irado? Porque de novo isso. E aí você... Ou não. Ou você fala, nossa, aconteceu de novo isso, eu preciso agora tomar uma atitude o quê? Mais amável, mais justa, mais honesta, mais ponderada. E aí mudando a nossa reação diante das circunstâncias. Então, era os ensinamentos do capítulo 2 desse livro, que é: qual é a parte de Deus na minha transformação e na sua? E qual é a nossa parte? A parte de Deus é pela palavra, pelo Espírito Santo e pelas circunstâncias. Se você não se transforma pela palavra e pela ação do Espírito Santo, Deus vai usar as circunstâncias. E as circunstâncias às vezes causam feridas e dores em nós. Mas às vezes é preciso para que nós possamos deixar o que é mal. E quais são as nossas atitudes nessa transformação? A nossa parte. A nossa parte é através da nossa mentalidade, quando nós mudamos os nossos pensamentos, quando nós dependemos do Espírito Santo e quando nós reagimos, como nós reagimos às circunstâncias. Então, eu quero deixar isso para meditação. Lembre-se que isso é um processo que às vezes vai durar a nossa vida inteira.
Nós nunca estaremos 100% perfeitos, porque o único que foi 100% perfeito foi Jesus. Nós lutamos para sermos a imagem dele, mas tenho certeza que aqui nessa terra nós melhoramos cada dia um pouco mais. 100% só quando Jesus voltar e nós fomos para a glória e que ele nos der um novo corpo. Mas pensem nisso, refletem. O que vocês acharam do capítulo de hoje? Vocês aprenderam? O próximo capítulo chama Tornando-se uma pessoa mais amorosa. Você precisa ser uma pessoa mais amorosa? Então, no próximo capítulo nós vamos falar como nós vamos nos tornar mais amorosos, tá? E hoje é domingo, eu acho que lá pra quarta-feira eu já publico aqui o dia da live, tá bom? Para que nós possamos aprender juntos. E se alguém quiser comprar esse livro, gente, não é publicidade, tá? Não tô ganhando nada, mas eu paguei na Amazon R$13. Eu faço aquele Amazon Prime lá e que eu tenho frete grátis, então eu pedi uns outros também. E aí eu paguei R$13. Eu ia até comprar mais, porque eu gosto de deixar para dar de presente, mas não. Eles só autorizavam comprar um livro, tá? E eu vou ler, só para finalizar a nossa live, um último trecho que o escritor deixou aqui. Então, se nós queremos realmente mudar a nossa vida, eu quero que você medite agora comigo. Você pode começar dizendo a Deus, nesse instante, que deseja ser um cristão produtivo, fecundo e que deseja cooperar com o plano dele. Dedique-se à leitura, ao estudo, à memorização e à meditação da Bíblia. Peça a Deus que use a palavra e transforme seu modo de pensar. Convide o Espírito Santo a reinar livremente em sua vida. Não esconda nada. Ore e fale com ele sobre tudo. Entregue o bom, o que é ruim. Aceite as circunstâncias como parte do plano de Deus para mudar a sua vida. Peça a Ele para ajudá-lo a reagir diante das pessoas difíceis e das situações desagradáveis como Jesus reagiria. Deus quer produzir o fruto do Espírito em sua vida. Você está disposto a cooperar com Ele nesse processo transformador? Então, o nosso próximo tópico vai ser como se tornar uma pessoa mais amável. E se você perdeu a primeira live, ela tá salva no IGTV, no meu canal do YouTube, assista e acompanhem com nós os aprendizados desse livro. Eu espero que tenha sido bom para vocês. Alguém quer fazer algum comentário? Eu agradeço todo mundo que entrou na live, tá? A Ju, Indianaro, Cartório São Luís, o Luquinha, a Lu Campos, o Paguiar, a Raquel, muito obrigada. Obrigada a todo mundo que entrou aqui na minha live. Se você entrou no meio, no fim, depois eu vou tentar salvar ela, tá bom? Pra vocês assistirem ela inteira. E na próxima live nós vamos aprender como nos tornar pessoas mais amáveis, tá? Que vocês tenham um ótimo domingo. Raquel, eu vou tentar salvar ela aqui, tá bom? Assim que terminar, e aí você pega do início. Então, eu espero vocês na próxima live pra nós continuarmos aprendendo. Se você quiser, pode marcar algum amigo, enviar para algum amigo, tá bom? E eu agradeço cada um que esteve aqui comigo nessa manhã, às 10 da manhã de um domingo, né? Poderia estar dormindo, mas esteve aqui comigo, muito obrigada. É assim que nós aprendemos, nos desafiando, não ficando inertes, mas levantando, aprendendo, nos desafiando, tá? Então, eu desejo que todos vocês possam mudar as suas vidas. Deus, ele tem poder para mudar a sua vida. É o mesmo poder que ressuscitou Jesus, o mesmo Espírito que estava com Jesus na ressurreição, ele também está na sua vida. Então, você não precisa temer as circunstâncias difíceis, as pessoas difíceis, você não precisa temer. Mas se apegue a essa palavra, que aquele mesmo Espírito que estava com Jesus na ressurreição está com você. E Deus, ele está usando as circunstâncias, às vezes, para mudar a sua vida e para muito melhor. Que Deus abençoe vocês, tenham um ótimo domingo. Muito obrigada de coração pela presença de todo mundo. Super beijo e até a próxima, gente. Muito obrigada, um beijão. Tchau. Break upon my praise as I sing of your